Paz do Senhor, queridos. Pastor Cícero na área, aqui no Monte dos Milagres. Amém? Gostaria de deixar uma reflexão. Apocalipse, capítulo 13. Amém? A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e o número da besta. Qual é o número da besta? 666? Isso é só para tapear, para dizer que todas as classes são iguais. São 666. Quem está na classe do 6, para chegar em 60, falta 54 degraus, tá? Quem está na classe do 60, para chegar em 600, falta 540 degraus. Beleza? São pessoas que têm número de homem. Uma pessoa que está na classe do 6 e ela consegue chegar na classe do 60 de um dia para a noite, rapidamente e tal, de duas uma. Ou Deus abençoou os esforços dela, o trabalho dela, ou ela fez algum cambalacho pela beira do caminho, no meio da caminhada, que isso é normal para quem é ser humano, mas para quem é íntegro a Deus, ele fica firme, tá? A pessoa que está na classe média, classe dos 60, para chegar em 600, irmão, ou ela chegou na classe dos milionários, ou ela fez algum cambalacho, ou Deus realmente abençoou ela. Preste atenção, a luta é pelo poder. Uma besta emerge do mar e a outra emerge da terra. Uma sai de cena para a outra reinar. Certo? Só que se você botar fé, todas elas falam pelo mesmo dragão, certo? Todas elas fazem parte do mesmo dragão, leva o povo a adorar o mesmo dragão, certo? Então assim, entra político, sai político, entra candidato, sai candidato, certo? Então assim, vai continuar a mesma besta fera de sempre, certo? Então o número de 6 é tudo aquilo que é inventado pelos homens, certo? Religião é inventada pelos homens, beleza, Deus aprova quando se usa dela, certo? Para glorificar o nome do Senhor. Agora, quando usa dela para lançar o nome de Deus em vão, aí o preço da cobrança será dobrado. Política é coisa inventada por homem? Com certeza, certo? O que acontece? Aqui na terra porém, quando se usa dela de maneira correta, positiva, certo? Para que serve? Serve para ajudar as classes, as pessoas, a humanidade, a população, mas se usa dela de maneira incoerente, a cobrança será dobrada, porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado, beleza? Olha só, uma das bestas a que emerge do mar, ela tem 7 cabeças. Eu quero te perguntar, todas as cabeças pensam iguais? Não, as cabeças, cada uma deve pensar diferente, porém todas elas estão ligadas ao mesmo corpo, ao mesmo sistema. Uma das suas cabeças tem uma ferida, uma chaga mortal, como que ferida de morte. Mas essa chaga mortal foi curada. Quer dizer, uma cabeça que ela está ali neutra, ela está ali, vamos supor, às vezes a gente estamos aqui no mundo, mas é como se nós não estivéssemos no mundo. Estamos ligados à terra, mas nós não estamos ligados a essa terra. Meus queridos e meus amados irmãos, preste bastante atenção. Deus está no controle, a balança da justiça ela tem os dois lados. O ser humano precisa de ter equilíbrio, sabe? O ser humano, principalmente aquele que professa o nome do Senhor, apartar da aparência do mal, certo? O evangelho é evangelho, o evangelho de Cristo diz lá em Êxodo capítulo 23, versículo 18, não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levidado. O que é pão levidado? Pão fermentado, pão misturado. Não tente, irmão, misturar o seu achismo com o evangelho de Deus, a sua opinião política, a sua opinião religiosa. Não tente misturar, irmão, porque segundo o que está dizendo a Bíblia, isso é abominável, tá? E outra coisa, mas já que eu tenho um cargo, eu tenho aí uma função na sociedade, a Bíblia também diz que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega um fermento, tá? É semelhante a um fermento que uma mulher coloca em 3 medidas de massa, até tudo ficar levidado. O que é 3 medidas de massa, irmão? Aquele fermento é semelhante ao reino de Deus. Então pega esse fermento, coloca nas 3 medidas de massa e tudo se une por igual. Tudo sobe por igual de forma justa. Não adianta, um cresce mais, outro cresce menos, Deus não se agrada disso. A balança tem os dois lados para gerar o equilíbrio, certo? Para que as pessoas tenham equilíbrio, tenham respeito umas pelas outras, porque o maior mandamento é amar Deus sobre todas as coisas, e o segundo é semelhante ao primeiro, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que o reino do céu também é semelhante a um grão de mostarda, tá?
uma das menores sementes que lançada na terra, aleluia, lançada na terra, ela se torna uma das maiores hortaliças e chega a transformar em árvore. E as aves do céu vêm aninhar-se sobre ela. Certo? Então assim, por que diz que ela é a menor da semente? É porque o reino do céu é assim, irmão. Ele não é visível, ele não é desse mundo, ele não é palpável, ele não é observado, ele é discernido. Tá? Então muitas das vezes não é porque alguém diz, eis ali o Cristo, ou acolá, não é assim, irmão. A Bíblia diz o seguinte, que quem busca a Deus mesmo de fato, certo? Sem parcialidade, sem dar preferência a um time, a um partido, a outro partido, a uma denominação, a outra. Quem busca a Deus dessa forma, visando o melhor, primeiro para Deus e depois para o seu irmão, certo? Ele vai discernir, irmão, porque o Espírito Santo não deixará ele confundido. Ele vai discernir que tem pessoas boas de todos os lados e tem pessoas ruins de todos os lados. Queridos, a guerra política é uma coisa que pode ser favorável para nós, certo? Mas às vezes para Deus é uma coisa ruim. Por quê? Porque um lado não quer o aborto, ou um lado vamos supor, um lado quer o aborto, o lado quer o casamento dos gays. Beleza, você é a favor disso? Não sou não. Mas também o outro lado tá na maçonaria, o outro lado adora imagem de escultura, professa uma fé que na verdade é uma abominável. Então assim, o mesmo Deus que escreveu que é contra aborto, que é contra o homossexualismo, é o mesmo Deus que é contra fazer imagem de escultura, certo? É contra facciosidade, certo? Então assim, meus irmãos, justiça aí, certo? O nome do Senhor não pode ser jogado na lama. E você que está no raso, vai para o profundo, vai para o profundo. Uma pessoa não conhece a Deus devido ao conhecimento bíblico que ela tem. Uma pessoa conhece a Deus quando ela reconhece a profundidade, a partir da profundidade que Deus resgatou ela. Tem pessoas que foi resgatada de 100 metros, e aí quando ela vê uma que foi resgatada de 200 metros fazer coisas que aos olhos, ao entendimento da dos 100 metros, tá fora do alcance dela, então ela vai escandalizar. Tem muitos que me criticam porque vê eu pregando de uma forma, louvando de uma forma, só que elas esquecem da profundidade que Jesus me resgatou. E eu até compreendo, eu entendo, meu irmão, você talvez foi resgatado do raso, mas o Senhor diz bem assim, ó, vem pro profundo, vai pro profundo, porque quem nada muito no raso, de vez em quando se suja de lama, tá bom? Vem pro profundo. Jesus te abençoe, você, sua casa e a sua família. Número da besta é número de homem, certo? 666, certo? Então assim, por mais que o camarada seja um capeta na face da terra, ele ainda tem oportunidade de ser salvo, porque ele ainda é homem, é ser humano, não é o capeta ainda em si que já está condenado. Amém? E o que acontece? A Bíblia diz que quem não crê já está condenado, mas enquanto ele respirar na terra, ele ainda pode ainda se converter. Beleza? E é isso que a gente torce, é isso que a gente ora, para que todas as pessoas sejam salvas por Deus e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Fica na paz, pastor Cícero na área, diretamente aqui do Monte dos Milagres, em nome de Jesus, Gama, Distrito Federal. Forte abraço a todos, amo todos vocês.